Então, a saúde é principal e esse é o nosso foco, essa é a nossa preocupação aqui com todos vocês. E toda terça-feira, o Dr. José Roberto, geriatra, nos cobre de informações relacionadas à saúde que diz respeito ao nosso envelhecimento, mas que não é somente para as pessoas que já estão numa idade avançada. É para você jovem, para você adolescente, para você mulher, para você mãe, pai, para todo mundo já se preocupar. O que fazer hoje para ter uma velhice mais saudável, uma velhice mais longa, né, doutor? Excelente introdução. Você tá bem, querido? Eu não trago dinheiro, eu vou trazer saúde para todo mundo. Traz saúde pra gente aqui que tá Mas ótimo. tem que obedecer muitas coisas, não adianta só ouvir. Ih, já começou a dar bronca, gente, olha lá. Começou o ano da bronca. Como é que foi teu ano, doutor? Foi tudo tranquilo? Tudo bem, tranquilo, graças a Deus. É. E só fazer um gancho nessa questão de saúde e dinheiro. Tá o Schumacher cheio de dinheiro, mas não está com saúde agora por um acidente que teve. Pois então, na verdade, uma coisa interessante em relação a isso, tem uma pesquisa de um colega nosso de São Paulo, perguntando para o idoso, entre várias perguntas, qual seria de qualidade de vida, o que ele considera que ele prioriza mais. A primeira resposta é saúde. Depois família, religião e dinheiro. Para o idoso, principalmente, não está entre o top. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou começar a minha conversa com o Dr. José Roberto, porque a gente vai falar de 3 coisas diferentes hoje com o doutor. Você pode ligar à vontade e fazer sua perguntinha no 3315-1390. A gente começa falando sobre dores nos joelhos e dores nas costas. E depois a gente vai falar sobre aquela dor debaixo do pé. Sabe quando você acorda de manhã, vai pisar no chão, você sente aquela dor, uma fisgada embaixo? Parece que é um esporão, uma inflamação ali no tendão. Enfim, vamos começar com dores nos joelhos. Todo mundo vai ter dor no joelho ou não? Ou dores no joelho é apenas caso de quem já está com a idade avançada? Eu não me considero com idade avançada, Lu, mas já estou com dor no joelho. Já? Né? Na verdade, lesão de joelho é muito comum, né? Existem as lesões agudas, traumáticas, principalmente para quem faz atividade física e, por exemplo, joga bola, joga tênis, que são de impactos, né? E tem aquela dor do joelho, que é mais comum no idoso, que é bem frequente, como você colocou, né? No paciente que tem artrose, que tem um desgaste da cartilagem que está entre o osso da perna e o osso da coxa. Então, na verdade, a dor no joelho é uma dor muito frequente, né? Ela perde, acho que, para dor nas costas, né? Dor nas costas é mais frequente, mas dor de joelho também é frequente. E uma das causas para dor de joelho nas costas é a artrose. A artrose, ela vai evoluindo, chega um momento em que você tem que operar. Como combater a artrose? É possível você evitar que se tenha artrose? A artrose tem duas principais causas, né? Uma é genética, que essa não tem jeito de evitar. Se o pai tem, o filho vai ter? É uma grande chance, associado à questão traumática. Então, como a gente disse daqui, lá, alguns esportes, né? Até uma caminhada, se eu não tiver um tênis apropriado, correr num lugar adequado, eu posso fazer microtraumas. Isso repetidamente por muito tempo pode fazer uma lesão da cartilagem. Se eu tenho a genética associada, isso piora muito. Então, a artrose não tem idade, então, né? A artrose não tem idade, mas quanto mais envelhecido, mais desgastado pode estar. Eu sempre brinco no consultório, o carro mais velho, o amortecedor está mais quebrado, tá certo? Então, só para a gente entender o que é esse desgaste. Com mais idade, eu tenho mais chance de ela aparecer, porque eu vou estar mais exposto por mais tempo a esses traumas. E isso está também relacionado a algumas profissões, né? Quem trabalha na construção civil vai ter mais a chance de artrose na coluna. Hoje, com a digitação, nós vamos ter mais chance de ter artrose no futuro em mãos. Né? Para a gente não confundir artrose, de artrite e também da lera, DOT, essas coisas todas, são lesões relacionadas à articulação. Como identificar se aquela dor no joelho é uma artrose? Normalmente ela é uma dor que não está muito relacionada só com a atividade física. Os pacientes acordam e quando sobrecarregam o peso em cima da articulação dói mais, né? Ela pode doer parada, mas principalmente quando eu sobrecarrego a articulação. Existe normalmente no exame físico, aí o médico pode ajudar, mas quem está em casa hoje põe a mão no joelho e movimenta o joelho, vai sentir uma crepitação, né, nesse joelho. Esse movimento aqui, ó, geralmente as pessoas fazem isso. Um crequezinho aqui no joelho. Também certo? Pode ser uma artrose. Já é um sinalzinho de artrose.
O raio-x ajuda, né? O raio-x mostra um pinçamento do espaço articular e muitas vezes a gente recorre, no caso do joelho, para uma ressonância. Mas normalmente o raio-x e a clínica já fecham o diagnóstico. E em termos de prevenção, a gente tentar evitar tudo que traumatiza a articulação. Então, não ter muito impacto. E fortalecer com a musculatura, porque se eu tenho uma musculatura forte, né, então eu tenho menos sobrecarga na articulação. Então, todo mundo fala, mas eu tenho artrose, não posso fazer musculação. Não, fazendo musculação com um profissional especializado, treinado, né, a gente melhora a musculatura e sobrecarrega menos a articulação. Eu sempre brinco, né, com joelho igual ao do Ronaldinho, do Fenômeno lá, que é bastante estragado, como todo mundo já acompanhou, é bastante importante, mas ele tinha uma musculatura bastante importante, né, para sobrecarregar, para aguentar aquela articulação. Então, na verdade, a musculação é um bom preventivo e ajuda no tratamento, porque se eu não tenho musculatura, vai sobrecarregar mais a articulação. E tirar o peso, né, de cima da articulação. Tirar o peso é emagrecer. Perfeito. Emagrecer, gente. Não tem jeito. Quanto mais peso a pessoa tem, mais sobrecarrega aquela articulação, seja do joelho, no caso, que nós estamos discutindo, ou da coluna, que também é uma dor importante. Agora, e quando a artrose é na cervical, como é o caso da Edneia? Adneia, né, Fê, que ligou. Um beijo pra você, viu, Adneia? Sente dor aqui em cima, ó, na cervical, que é essa região aqui, gente. Tem tanta dor que às vezes ela fica até tonta. Fisioterapia ajuda bastante nesses casos, porque aí é associado a alongamento, que normalmente a fisioterapia trabalha bastante isso, e a manipulação dessa musculatura da cervical. Para a artrose em si, a gente não tem muito o que fazer. A gente tem medicações, voltando um pouquinho até de joelho, para utilizar, né, para tentar segurar esse processo de degeneração. Aquilo que já está instalado, o desgaste da cartilagem, nós não temos medicação que volte para trás. Não tem como colocar outra cartilagem. Não tem jeito de voltar. Desgastou, já é. Não tem jeito de voltar. Por isso que tem que cuidar, Mas nós temos que cuidar e depois que está instalada, não piorar e, inclusive, tentar não ter dor. Né, com a musculatura em volta que dói bastante, não é só o fato do pinçamento da articulação. Então, a musculação, como a gente diz no caso de joelho, tudo, a coluna paravertebral, ajuda bastante. E no caso específico aí da coluna cervical, alongamento, né, e fisioterapia especializada. Já que a gente está na cervical da Adneia, vamos descer para a lombar. Porque dores nos joelhos é muito frequente em grande parte da população, e dores nas costas também, mais especificamente no meio das costas e na parte baixa das costas. E aí? Pode ser também uma artrose? Pode ser artrose, que vulgarmente é chamado de bico de papagaio. Né? Olha. Todo mundo está em casa ouvindo a gente, vai falar, eu já tenho, o fulano falou que eu tenho, né, um médico X ou Y falou que eu tenho, que é o tal do bico de papagaio. Que isso é um desgaste já da cartilagem e uma alteração óssea, que forma uma alteraçãozinha no raio-x, que é vulgarmente chamado de bico de papagaio. Bico de papagaio. O nome chique é osteófito para isso. Mas popularmente é chamado bico de papagaio. Então, normalmente, essa é uma causa. Mas também tem as dores lombares por má postura, né? Tem a dor lombar por falta de alongamento e contratura dessa musculatura. Muitas vezes, uma imensa maioria de pacientes tem dor não só da artrose, como na cervical lá, né? Mas pela musculatura paravertebral. Aquela musculatura que está do lado da coluna. Então, essa musculatura faz um processo de enrijecimento, de contratura muscular e dói bastante. Então, tem que manter a postura, sentar, que nem você está aqui, adequadamente no perfil. Preste nós podemos ver elegância reta, da pessoa. tá certo? Né? E não aquela coluninha assim, que a gente fica assim. Olha coisa feia. Vai, doutor, gente, faz errado aí, né, pra gente mostrar. cara, Já pensou que bonito? Parece um ponto de interrogação. Muito cuidado na televisão, as pessoas costumam sentar que nem um ponto de interrogação mesmo na televisão, no pra sofá. Assistir, né? Então para tudo. Então, vamos tá assistindo aí agora? posição, Ajeita. né? Ajeita direitinho. Aperta a barriga também. Relaxa o ombro também. Vai, gente, ajeita aí. Fazer musculação Isso. ajuda bastante, tá certo? Abdominal, se manter uma prensa abdominal, manter a musculatura adequada e alongamento. Tá vendo? Tem segredo, né, doutor? Não, tem que ter disciplina. Disciplina. A gente está começando o ano e eu quero que você tenha disciplina. Disciplina em cuidar de você, olhar para você mais. O Luiz falou que ele tem condromalácia no joelho. Ele perguntou qual seria um tratamento adequado para isso.
Alongamento e fortalecimento, porque isso já é uma degeneração da cartilagem. E esse processo é irreversível. É típico de musculação, não é? É irreversível, porque pode fazer muito trauma, né? Tá certo? Muito na extensão. Luiz. Faz a extensão, né? Extensão total não pode, não né? pode fazer extensão total. Tem que fazer só 45 graus aqui, Luiz. Então, tem que tomar metadinho. cuidado nisso para fortalecer o quadríceps, né? O músculo da coxa, e não lesar a articulação. Essa lesão não é irreversível. É irreversível? Essa lesão é irreversível. Luiz, você entendeu? Para não piorar. Nós temos graus de osteomalácia, né? Então tem que tomar cuidado para não piorar isso. Então, alongamento, que mais? Fortalecer a musculatura para não sobrecarregar a articulação. Tá. Então, extensora na musculação, Luiz, você esquece. Esquece, a não ser que seja 45 graus no máximo, né, doutor? De preferência com uma orientação. Com orientação. Vai fazendo a loucura aí você vai piorar o problema. Bom, o negócio é o seguinte. Primeira parte com o doutor aqui, a gente encerra, então, joelhos e dores nas costas. Durante o ano, lógico, a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Você pode sempre deixar sua perguntinha pra gente no 3315-1390 ou também mandar o seu e-mail no vitrinelondrina@tarubá.com.br que a gente passa a pergunta sua para o Dr. José Roberto, geriatra. Mas o que acontece, que é o assunto agora, com muita gente, principalmente com... Não digo principalmente, porque eu tenho amigas de 45 anos que também estão sofrendo com isso. Acordou cedinho, pisou no chão, não consegue apoiar o calcanhar. Aí o médico muitas vezes diagnostica como sendo fasciite plantar, uma inflamação na parte da sola do pé. A gente preparou um boletim saúde especial falando primeiro o que é isso, para depois a gente continuar conversando aqui com o Dr. José. Roda aí. Acordar pela manhã não é fácil, principalmente se for no frio. Fica mais difícil ainda para quem tem fasciite plantar. Os primeiros passos são extremamente dolorosos. O calcanhar e a planta dos pés parecem emperrados, enferrujados, e andar não é uma tarefa fácil. Conforme os passos, o desconforto vai se atenuando e, ao longo do dia, alternam-se momentos de melhora e piora. Em repouso não dói, movimentar-se é difícil, ficar em pé por muito tempo é motivo para incômodo e dor. A fasciite plantar é a inflamação da fáscia que acontece em decorrência de constantes microtraumas nos pés. Por isso, pessoas que correm longas distâncias, que estão acima do peso, que passam muito tempo em pé ou que usam sapatos apertados ou com sola inadequada estão mais propensas. O tratamento é individual, uma vez que cada um tem seu fator de risco. Por isso, o que funcionou para um pode não ter efeito em outro. Quem pode indicar o melhor para você é o médico. Dê os passos certos e com orientação na vida. Com saúde não se brinca. E aí, doutor? Como você disse, não é uma coisa de idoso, né? Essa até acontece bastante em jovens, suas amigas aí de 40 anos, né? Então, gostou do 40 anos jovens, né? São bastante 45, jovens. ela tá linda, jovem. Que, na verdade, ela deve fazer corrida, não sei, mas ou fica muito tempo de pé. Né? Que as pessoas que fazem corrida e não com sapato adequado... Ela caminhava muito. Quem caminha muito sofre, faz né? microtraumas, né? Principalmente se não tiver um tênis adequado. Hoje nós temos tênis excelentes para corrida e cada vez mais as indústrias estão desenvolvendo tênis para isso, não só para atletas de alta performance, mas para atletas amadores, né? Certo? Nossa! Então, para que não faça traumas, porque isso, um exercício repetitivo, como uma caminhada ou uma corrida, principalmente de longa distância, pode fazer traumas. E aí dói bastante, é uma coisa que incomoda muito, porque a dor é bastante importante e limita, né? Porque andar é fundamental. E quem sofre com isso, com essa inflamação aí, sente que vai pisar de manhã, sente aquela fisgada, aquela dor, e o corpo vai aquecendo e daí a dor some. Vai melhorando. Aí no outro dia a mesma coisa, para levantar aquele parto, sabe, doutor José? Aí depois parece que vai aquecendo o pé e você consegue continuar andando. Uma outra coisa que dói, né, quando eu piso no chão, mas normalmente aí é relacionado à região posterior ao calcanho, que é esporão de calcanho. Esporão de calcanho é bastante comum. Onde que é isso? Que é bem na parte inferior do pé, bem embaixo do pé. Bem no calcanhar. Que aí forma um osso a mais, um ossinho a mais, que é o esporão, e forma que nem uma agulha. O paciente relata que parece que está enfiando uma agulha. Então ele põe o pé no chão,
de manhã e parece que ele está enfiando uma agulha no É pé. um esporão de calcânio. Isso é esporão de calcânio. Eu já ouvi falar que tem que fazer cirurgia para tirar. Pode acontecer. Normalmente não, porque se o paciente tirar o peso, usar uma palmilha, porque tem um esporão e em volta tem uma inflamação. Como a gente estava falando da faceite, que é uma inflamação, em volta do esporão também tem uma inflamação. Se o paciente tirar o peso, diminuir o peso, tanto para a faceite, que foi mostrado aí que é um fator de risco, como para o esporão de calcânio, usar uma palmilha específica para esporão de calcânio, né, que é uma palmilha em gel, algumas tem até um furinho no meio, né, e usar anti-inflamatórios, ele melhora. E alongamento, né, tanto para evitar a faceite, né, e outros problemas, alongamento, a gente falou lá no primeiro blog, no primeiro momento. Falamos agora. É chato fazer, alongamento é chato, mas é extremamente importante. Inclusive, a gente tem uma dica de alongamento. Vamos rodar, produção? Passa aí. É o suficiente, doutor? Então, a gente está alongando nesse caso, né? A fáscia plantar. A fáscia é uma membrana que existe em toda a musculatura, que volta toda a musculatura, aquela pelinha que a gente tira da carne quando vai limpar, aquilo é uma fáscia. A gente também tem aquilo. Tá certo? Nós temos isso. E aí o alongamento de panturrilha, né? A posterior de perna que está sendo alongado. Isso dá para fazer em qualquer lugar, uma parede, apoiar o pé na parede e fazer essa flexão. Antes de caminhar, depois de caminhar. Então é bem simples. Doutor, tem uns recados para te dar, olha que interessante. A Eliette ligou, quer mandar um beijo para você. Ela é tua paciente, está assistindo e ela é esposa do falecido Sargento Brás. Ela falou que você iria lembrar. Obrigado. Bonitinha, Eliette, que bom que você ligou. Aí a Sueli ligou, falou que ela tem tudo. Ô, Sueli, tudo mesmo, menina. Ó, ela falou que ela tem artrite, artrose, hernia de disco, rinite, bico de papagaio, que mais você vai falar? Sueli do céu. E aí, o que a Sueli faz? Na verdade, Sueli, vou amenizar os seus problemas, né? Porque bico de papagaio e a osteoartrite, que é a chamada artrose, é a mesma doença. Então, nós não temos tanta coisa assim. Né? E aí, então, vamos amenizar o seu sofrimento. 2015, vamos melhorar o seu sofrimento. Né? É tudo uma coisa só. A rinite é uma coisa tratável, né? E a hernia de disco é que ela falou que tudo isso está refletindo em dor na perna, no osso da perna, é verdade? Principalmente a hernia de disco. A hernia de disco, na lombar, se for na lombar principalmente, vai irradiar para a perna, porque o nervo vai sair da coluna e vai descer para a perna. E dói bastante. Essa realmente incomoda. Entendi. Doutor José, que bom te receber na nossa primeira terça-feira do ano. E que vivamos sem dor esse ano, de preferência. Ai, amém, né, gente? O que a gente mais quer. Doutor José Roberto, geriatra, vai nos ajudar, viu, pessoal? Toda terça-feira ele vai estar aqui, nos ajudando a nos livrar das dores e também a viver uma vida atual mais saudável e uma velhice também mais saudável. Obrigada, doutor. Foi um prazer.